Fazendo esse vídeo porque eu fiz um anúncio de um trabalho coletivo que eu vou fazer no dia 6 de dezembro, aonde as inscrições já vão finalizar essa próxima quarta-feira. E tem algumas pessoas que estão entrando no meu WhatsApp questionando se, Érica, eu até gostaria de participar do trabalho, mas antes eu tenho algumas dúvidas. Será que eu estou com meus caminhos fechados? Ou eu estou com meus caminhos abertos? Como que eu tenho como saber isso? Porque, por exemplo, eu estou trabalhando, eu tenho um ficante, então teoricamente meus caminhos não estão abertos. Então eu vou pegar essas duas situações e vou definir, e aí você se coloca na situação se você acha que o seu caminho está aberto ou não. Ótimo, você tem um trabalho, graças a Deus, porque tem muita gente hoje em dia que está desempregada. Mas o seu trabalho, ele supre as suas necessidades? Ou é aquele trabalho que você recebe, na primeira semana você come carne e até o final do mês você come ovo e você está com todos os seus cartões de créditos no vermelho? Porque isso não é prosperidade. Isso é você ter um emprego. E, aliás, você ter um trabalho, né? Porque emprego é diferente. Emprego é aquela coisa que você rende, que supre as suas necessidades. Emprego é, de repente, você ter feito uma formação, você ter um curso, você falar, olha, eu sou formada em advogada, mas o meu diploma está dentro da gaveta, porque até agora eu não consegui trabalhar na minha área. Eu sou formada em enfermeira, mas o meu diploma está na gaveta, porque até agora eu não consegui trabalhar na minha área. Porque às vezes o fato de você ter um diploma, as empresas querem que você tenha experiência. Só que elas são tão simpáticas que elas não te dão oportunidade de você trabalhar. Como que você vai ter experiência sem exercer aquela função? Então, numa situação dessa, sim, você precisa abrir os seus caminhos para quê? Para que aquela função, aquela necessidade, aquele trabalho, aquele sonho, aquela faculdade, aquele curso, aquela coisa que você se empenhou em fazer, porque é cansativo fazer uma faculdade, mesmo que seja um curso informal, no mínimo é 1 ano, 2 anos, onde você tem um gasto financeiro, um gasto físico, né? Porque às vezes você trabalha num servicinho ali que você ganha um pouquinho e você está investindo para você ter uma qualidade de vida melhor, até você conseguir, às vezes a sua família que está se esforçando para pagar uma faculdade para você e você conseguiu a faculdade e continua no empreguinho. Então, sim, essa é uma opção que você precisa abrir os seus caminhos. Para quê? Para que você trabalhe exatamente naquilo que você quer, naquilo que você lutou. E eu, em todos os trabalhos que eu faço de abertura de caminhos, eu faço sempre colocando a linha da esquerda, que é as linhas de Exu e Pombagira, que muita gente deturpa e acha que são linhas negativas. Pelo contrário, essas linhas ajudam demais a pessoa a crescer, a pessoa a prosperar, e principalmente Exu, que é uma linha que trabalha com movimento. Então Exu é muito aquela coisa, você fez, você recebe. Mas por que você fez e você não recebeu? Então está tendo algum bloqueio espiritual, algum bloqueio que não está fazendo com que você chegue até onde você queira alcançar. E ter bloqueios não quer dizer necessariamente que alguém fez magia contra você, sabe? São bloqueios que a própria vida nos dá. Sabe, às vezes a pessoa, para conseguir chegar até o topo da onde ela quer, ela tem que passar por tantos percursos, ela tem que pisar em tantos espinhos. E esse lado de quando você faz um trabalho, movimenta isso, vai arrancando os espinhos, vai quebrando as amarras, vai tirando as dificuldades, os obstáculos. Não que necessariamente você tenha que ficar sentada numa cadeira esperando que aquilo aconteça, porque também não vai acontecer. Até porque como Exu ele é uma energia de movimento, ele vai exigir também que você se movimente. Mas também tem aquela pessoa acomodada.
Aquela pessoa que está no emprego que ela ganha mal, sabe? Mas que, eu estou acostumada aqui, eu já peguei amizade com as pessoas, sabe? Eu já estou acostumada com o tipo de serviço que eu faço. Tá, mas está suprindo as suas necessidades ou tá bom para você? Porque para mim o tá bom é o inverso do tá ruim. Para mim ou tem que estar maravilhoso, sabe? Ou tá ruim. Então, se você está num local onde tá bom, mas o tá bom, você não ganha o suficiente, você não tem os benefícios, e aí tem muita gente que fica assim, olhando para os lados. Ai, porque eu tenho uma amiga que ela trabalha numa multinacional, que ela ganha super bem, que ela tem N benefícios, mas será que essa sua amiga conseguiu assim, num estalar de dedos, entrar naquele local? Ou ela se preparou, ou ela fez a parte dela, sabe, para ela estar lá. Erika, mas eu fiz a minha parte também, mas eu não consegui chegar aonde eu queria. Então é exatamente isso que eu estou falando, de gerar um movimento para que você chegue aonde você quer. Às vezes tem pessoas que não conseguem nem fazer uma faculdade, porque não passa ali no vestibular, não passa, não é aprovada para fazer, né? Porque não é todo mundo que consegue pagar uma faculdade particular. Então, todas essas coisas são percalços que, quando você faz um trabalho de abertura de caminhos, é no sentido de expandir tudo isso. E também não quer dizer que o sentido de expandir, você vai fazer um trabalho de abertura de caminho, no outro dia você já entrou numa multinacional, ou se você já tem uma faculdade, no outro dia você já montou o seu escritório, ou já está trabalhando num grande hospital, já virou uma médica, já virou uma enfermeira, já virou um advogado. Não, é um tratamento. Assim como quando você vai no médico que você está com alguma enfermidade, o médico ele te dá um remédio, mas você toma o remédio e no outro dia você sarou? Não, é um tratamento que, dependendo do seu grau, para algumas pessoas você vai sarar rápido, para algumas pessoas vai ser mais demorado. O processo espiritual é a mesma coisa. Tirando essa parte do lado profissional, existe também dentro dessa área de prosperidade 4 castas de espíritos que influenciam de uma forma negativa na vida das pessoas. E isso não é através de demandas. São espíritos que fluem, são espíritos que trabalham aqui, que ficam aqui no universo, e eles ficam procurando o tempo todo nas pessoas uma brecha, uma portinha para eles poderem entrar. Porque as pessoas acham que as coisas ruins acontecem com elas só porque fizeram demandas. Às vezes, em alguns casos, sim, mas outras vezes não. E essas 4 castas de espíritos são devorador, migrador, cortador e espírito de gafanhoto. São até coisas que são muito divulgados na igreja sobre essas linhas espirituais. E aí você fala assim, nossa, Erika, mas igreja ensina essas coisas? Gente, igreja sabe mais de macumba do que às vezes nós macumbeiros. Porque a maioria dos evangélicos costumam ser ex-macumbeiros. Então, eu, na época que eu era evangélica, eu aprendi tanta coisa de macumba dentro da igreja, porque as pessoas que estavam lá eram do axé. Portanto, essas linhas, esse tipo de energia, por exemplo, o devorador, o que ele faz? A própria palavra está falando, ele devora. Então, é aquela pessoa que às vezes ela até chegou onde ela queria chegar. Ela foi lá, fez um curso de advogada e se tornou uma advogada e tinha tudo para deslanchar, mas não deslancha. Tinha tudo para crescer, mas não cresce. Tinha tudo para prosperar, mas não prospera. E o dinheiro que entra na vida dela parece que ela coloca num saco furado, que o dinheiro não rende, sabe? Que o dinheiro some, que o dinheiro desaparece. Isso são energias negativas que estão no nosso planeta e fazem esse tipo de coisa e atrapalham a vida das pessoas. O outro tipo de energia que eu falei que também prejudica.
E isso prejudica muito a vida das pessoas. E assim, o que que eles fazem? Eles ficam procurando brechas, sabe? Não é todo dia que a gente está 100%, não é todo dia que você está feliz. Às vezes você teve um dia ruim, uma briga no trânsito, sabe? Ou chegou atrasada, ou alguém lá no seu serviço que te perturbou, enfim, é aquele dia ruim, que isso baixa a nossa vibração. E basta a gente estar com a nossa vibração baixa que você já fica ali equivalente com esses tipos de energia. Então elas podem entrar de várias formas, porque as pessoas acham que as coisas ruins só entram quando alguém joga em cima da gente. Não, às vezes é esse tipo de coisa, porque no nosso planeta habita inúmeras energias negativas, até porque o nosso planeta é um planeta denso. Então, por isso que a gente tem que investir muito na nossa proteção, justamente por causa disso. Porque às vezes, não estou falando que a gente é isento de passar problemas. Problemas todos nós vamos ter. Mas eu estou dizendo quando são problemas decorrentes. Quando a vida da pessoa, a vida inteira ela nunca conseguiu prosperar, a vida inteira, não só ela, pessoas da família dela também não conseguiu. Sabe, aquela pessoa que se conformou no sentido assim, eu nasci para ser pobre mesmo, eu nasci para ser miserável, eu nasci para não ser nada. E na verdade não. Sabe, a espiritualidade nos ajuda muito a ter entendimento, a ter discernimento das coisas e mostrar qual o caminho melhor para que a gente possa crescer, para que a nossa vida possa mudar. Problemas a gente vai ter, mas dentro de uma classificação, o natural da vida de uma pessoa é quando você vive períodos felizes e decorrentemente acontece um problema ou outro. Aí você está tendo uma vida normal. Agora, Érica, desde que eu nasci é só problemas. Momentos de felicidade dura 5 minutos para mim, isso quando acontece. Então já tem algo errado com você. E às vezes vem de familiares, porque aí você conhece que a vida da sua mãe foi assim, que a vida da sua avó foi assim, que a vida do seu pai é assim, que a vida dos seus irmãos é assim, sabe? Então tem tantas coisas espirituais que influenciam de forma negativa na nossa vida, que sim, quando você faz um trabalho de prosperidade, ele vai tirando essas armadilhas espirituais, vai limpando, sabe? E vai colocando ao seu lado energias que façam com que os seus caminhos andem, que façam com que as coisas boas se materializem na sua vida. E eu falei que são 4 castas que costumam atuar na vida das pessoas, independente de alguém fazer magia para você. A segunda é espíritos migradores. O que espíritos migradores fazem? Geralmente eles atuam na família. Então é aquela coisa que a família nunca consegue se estruturar. É aquele momento em que você consegue um emprego e fala assim, pronto, eu consegui o emprego dos meus sonhos. E até aquele momento, antes de você conseguir o emprego dos seus sonhos, era o seu pai que estava sustentando a casa. O seu pai fica desempregado. Aí o seu pai não arruma emprego, aí isso começa a migrar que a sua mãe também fica desempregada, e aí quando você vê aquilo que era para trazer uma coisa positiva para a sua vida, no sentido de deslanchar, de você falar, nossa, agora eu vou arrebentar, aí você se torna a supridora da sua casa. E acaba ficando da mesma forma, porque aí já é o seu pai que está desempregado, a sua mãe que está desempregado, ou no momento em que está uma situação assim, pronto, passou por isso, agora minha mãe arrumou um emprego. Ah, mas eu fui mandada embora, eu não consegui passar na experiência desse emprego. Então isso são espíritos migradores, eles vão migrando de uma pessoa para outra na família, a ponto que ninguém consegue crescer. Quando um cresce, outro cai. Quando um levanta, outro cai. E isso também, um trabalho de abertura de caminhos, desamarra, desata, sabe? Neutraliza essas energias, não permite com que elas entrem mais na sua família. Terceiro, espírito cortador. O espírito cortador, ele tem muito a ver com... Está todo mundo na família teoricamente trabalhando, não no trabalho dos sonhos, mas estão trabalhando. Só que vocês não vê o dinheiro.
E quando chega no final do mês, que ajunta todo o dinheiro da família, vamos fazer alguma coisa, a gente está precisando comprar um carro, né? Porque carro, querendo ou não, é uma coisa útil, vamos comprar o carro. Aí compra o carro lá para pagar em 50 mil prestações, que isso também já não é uma coisa muito próspera. Próspera é quando você tem o cachê para ir lá e pagar o carro à vista. Que aí você está arrebentando, a sua família está arrebentando. Mas, tudo bem, não que esteja alguma coisa, tenha alguma coisa errada em você pagar uma prestação. Mas dentro dessas características que eu falei desse tipo de energia, aí você compra o carro, aí queima a televisão, a geladeira e a máquina de lavar da sua casa. Esse tipo de energia faz esse tipo de coisa, sabe? Ela vai cortando. Abre uma porta, fecha outra. Abre uma janela, fecha outra. Nunca fica dentro de um equilíbrio. E a quarta, que eu falo que é espírito de gafanhoto, bom, esse daí já é mais classificado como uma praga, né? Porque ele simplesmente ele entra na família, gerando vícios, sabe? Ele influencia na vida financeira, mas dessa forma, sabe? Que a pessoa gasta com bebida, que a pessoa gasta com jogo, que a pessoa gasta com droga, sabe? E às vezes é uma pessoa até que tem dinheiro, é uma pessoa até que é um empresário, mas tá gastando tudo com coisas que tá destruindo a si próprio e a própria família. Então, será que dentro dessas características das quais eu citei apenas algumas coisas do campo profissional e financeiro, os seus caminhos e da sua família está aberto? Então, questione essas coisas, pontue essas coisas, policie essas situações que eu falei. Se você não se enquadra em nenhuma delas, nem a sua família, nem ninguém que é próximo a você, então pode ser que o seu caminho esteja aberto. Outra coisa que eu citei no começo do vídeo eu tenho um ficante. Ficante é um relacionamento? Erika, mas eu tenho ficante, mas eu tenho a esperança de que aquilo seja uma coisa firme, que ele acabe gostando de mim. Bom, eu conheço pessoas que eu atendo que já vai fazer bodas de ouro de ficante. E o cara não assume, e é onde quando as mulheradas tem que pegar e fazer macumba para ver se o cara acorda para a vida, sabe? E só ali através de macumba que o cara, sabe, decide se ele quer casar ou comprar uma bicicleta. Até porque homens eles são bem indecisos em relação a essas coisas. Mulher já tem aquele ímpeto de eu quero formar uma família, eu quero ter filhos, eu quero... Isso é coisa da mulher. E era dos homens de antigamente. As pessoas, os homens de hoje, eles querem jogar videogame e transar. Então, se você se enquadra dentro disso, os seus caminhos não estão abertos. Por quê? Você vai falar, mas esse é um ficante, então eu vou terminar com esse e arrumar outro. Mas aí você arruma outro que também é outro ficante, aí quando você vê, você está dentro de uma coleção de ficantes. Então, isso são apenas alguns exemplos de muitos que eu poderia dar aqui, mas para não ficar uma coisa muito extensa, muito longa, se você se enquadra nessas coisas que eu falei, se você quer dar um up na sua vida, se esse ano que passou você não quer que seja apenas uma repetição de números, né, de falar, eu estou vivendo 2020, 21, 22, 23, 24, vamos para o 25, daqui a pouco eu estou em 2050 e minha vida não muda, a vida da minha família não muda, enfim. Eu quero, Érica, sim, dar uma mudança na minha vida, dar um up na minha vida. Na descrição desse vídeo tem o número do meu WhatsApp para que você entre em contato comigo, faça a inscrição. Aproveite porque quarta-feira eu encerro e vai ser o último trabalho do ano, que depois eu vou entrar de férias, que eu também sou filha de Deus e tenho que descansar. E graças a Deus, todas as pessoas que eu fiz trabalhos de abertura de caminhos, ajudou muito elas. Umas rápidos, outra mais longos, depende do grau espiritual de cada pessoa, mas os meus guias nunca esqueceram de ninguém. E por isso eu sou muito grata a eles e
Gratidão para você que está vendo esse vídeo e se as coisas, algumas coisas que eu falei, se encaixou para você, entre em contato.